Questão de número 17 do capítulo 4. Uma partícula deixa a origem com uma velocidade inicial de 3 metros por segundo z e uma aceleração constante de menos 1 metro por segundo ao quadrado i menos 0,5 metros por segundo ao quadrado j. Quando ela atinge o máximo valor de sua coordenada x, quais são a sua velocidade e seu vetor posição? Então, nós temos o seguinte. Para que a gente descubra aqui qual é a velocidade dessa partícula, né, em termos de vetores unitários, no ponto em que ela atinge a máxima coordenada x, nós vamos aplicar o mesmo método que aplicamos para a questão de número 15, que é quando a partícula atinge a máxima coordenada de uma posição, já que ela está no movimento acelerado, que vai ser e a posição dela vai ser dada pela função horária do movimento acelerado, que é uma função quadrada. Então, esse ponto máximo é quando você tem a velocidade zero, né, que ela vai fazer a mudança de direção do movimento dela. E sendo a velocidade zero, isso significa que o valor dessa velocidade é justamente a inclinação da reta tangente que corta esse ponto máximo nessa função. Então, isso significa que derivando, assim como a gente fez na questão 15, derivando a função horária da posição, a gente vai ter a função horária da velocidade. E no ponto máximo dessa função, a nossa velocidade na coordenada x vai ser zero. Então, nós temos aí somente a velocidade inicial, que é 3 metros por segundo, a componente da aceleração, que é menos 1, e o tempo. Então, isolando o tempo, a gente vai ter que vai ser igual a 3 segundos, ou seja, esse vai ser o tempo necessário para que a partícula saia da origem, como está dito ali no enunciado, até atingir o seu ponto máximo na coordenada x, 3 segundos. Então, nós já sabemos qual é a componente em x da nossa velocidade, é zero. Falta agora a gente saber em y para determinarmos a velocidade dessa partícula. Aí aplicamos também a função horária da velocidade para y e substituímos os valores. A velocidade inicial é zero, nós não temos componente em y para a velocidade, mas temos a aceleração, que é menos 0,5, e o tempo nessa posição vai ser o mesmo, né? 3 segundos para essa velocidade, né? Que a gente quer para essa posição específica, né? Do ponto máximo na coordenada x. Então, nós vamos ter 0,5 negativo vezes 3, que dá 1,5 metros por segundo em y. Então, nosso vetor, em termos de vetores unitários, vai ficar com essa cara aqui. Mas como a componente x é zero, então a gente pode escrever ele dessa forma aqui. Então, menos 1,5 metros por segundo. A posição desse vetor, né, a posição desse vetor quando isso ocorre, a gente vai expressar, né, vai adquiri-lo por intermédio da função horária do deslocamento. Então, substitui cada termo aí dessa equação, ele sai da origem, então a nossa posição inicial é zero, a nossa velocidade inicial em x é 3, o tempo foi 3 segundos, aí nós temos o termo lá com a aceleração em x é menos 1 e o tempo é 3 segundos. Então, a posição inicial em x é zero, então a gente não se preocupa com ela. Ali o termo onde temos a multiplicação entre a velocidade e o tempo vai dar 9. E o terceiro termo, resolvendo as multiplicações, a potência e a divisão, nós vamos ter 4,5 negativos. Então, resolvendo essa operação, nós vamos ter 4,5 metros em x. Para y, fazemos a mesma coisa. Nós não temos quer dizer, a posição inicial em y é zero. A velocidade inicial em y também é zero. Nós não temos essa componente em y. Então, nossa função vai ficar aqui como zero.
mais 0 vezes o tempo. E só o terceiro termo que a gente vai ter um valor diferente de zero. Pois a gente vai ter aí a nossa componente da aceleração y vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, só ali que vamos ter um valor diferente de zero, o resto não nos importa. Então, a posição y nessa situação é menos 2,25 metros. Então, nosso vetor posição para essa situação, né, em t igual a 3 segundos, é esse aí. 4,5 metros e a componente x, menos 2,25 metros em y, que é a nossa componente em j. Muito bem, pessoal, é isso aí. Até a próxima questão.